Bom, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de deixar aí mais uma palavra que eu estava meditando nessa semana aí. E já faz uns dias que Deus tem falado muito forte ao meu coração. Ela está lá em Hebreus 13:8, que fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós começarmos a analisar a- as Escrituras lá no Velho Testamento, a gente vê o quanto o nosso Deus ele tem feito pelo seu povo. E muitas das vezes acabamos reclamando de uma maneira injusta com Deus. Porque se você começar a pegar os personagens, eu vou acabar citando alguns aí, só para a gente ter uma referência, para a gente poder entender o quanto é o amor de Cristo pelas nossas vidas, o quanto Deus ele zela pela palavra dele. Se nós pegarmos o personagem de Noé, que foi afligido, Deus chegou nele numa época e falou para ele assim, ó, constrói uma arca, porque eu vou destruir toda a cidade. Agora imagina é, Deus chegar para você hoje e falar isso, ó, constrói uma arca porque eu vou acabar com o mundo e só vai entrar você e sua família. Pensa que loucura era, era essa promessa na vida dele. Mas ele confiava em Deus, ele conhecia aquele quem falou isso para ele. E a chave de tudo isso, a chave do nosso sucesso é a gente conhecer aquele que está conosco. Então, como que eu posso eu servir, eu ter uma intimidade com a pessoa que eu não conheço? Acaba criando um relacionamento. E Noé, ele tinha esse relacionamento com Deus, por isso que ele seguiu firme. Abraão também era um homem que conhecia Deus. Deus falou com ele, Deus prometeu as nações a ele, que através da vida dele muitos seriam as nações. Então, só estou dando uma pincelada aqui para você ver, se você pesquisar mais profundamente, você vê o quanto Deus honrou a promessa que fez a eles. Mas por quê? Porque eles permaneceram firmes. Eles conheciam aquele a quem deu a promessa a eles. Moisés, um grande homem de Deus. Deus falou para ele assim, ó, vai lá que eu vou libertar o meu povo. Ele não sabia nem falar. Foi a primeira coisa, a primeira justificativa dele foi essa. Senhor, eu não sei falar. Mas quando Deus tem uma promessa na nossa vida, não adianta as nossas desculpas. Nós temos que entender o quê? Quando nós começamos a dar desculpas, é, a gente vê que nós não temos saída. Nós temos que fazer igual uma palavra que eu ouvi esses dias sobre o rei Josafá, que está lá em Crônicas 20, acho que é a segunda Crônicas 20. Quando Jeú veio trazer uma repreensão para ele, ele não se justificou. Ele apenas foi lá e se alinhou, aprumou o seu povo, ele aprumou o reino dele, ele procurou é, acertar as coisas conforme Deus queria. E é isso que nós temos que fazer. Porque Moisés, quando ele entendeu aquilo que Deus tinha na vida dele, Deus começou a fazer os milagres. E mesmo Deus falando para ele assim, ó, vai lá, faz isso, porque eu vou lá e vou mostrar para Faraó é, o poder, o meu poder, né? Que quando Moisés perguntou, eu vou no nome de quem, Senhor? Deus falou para ele assim, ó, você vai no nome de Eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Aquele que pode mudar a nossa situação, a nossa vida e tudo que a gente acha que é impossível. Então, isso é que a gente vê, é o Deus de ontem. A gente vê nos personagens da Bíblia, e eu sou uma pessoa que eu sempre pergunto isso para Deus. Nossa, o Senhor fez tantas coisas naquela época, por que essas coisas não acontecem hoje? Você já se perguntou isso? Por que tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento ou no Novo Testamento não acontece hoje em dia? Talvez é porque nós não tenhamos esse tempo e esse andar com Cristo. O tempo a sós com Deus, isso é muito importante. E isso eu tenho vivido no meu dia a dia de uma forma sobrenatural. Porque se você pensar hoje na sua vida, o quanto Deus fez por você. Eu vou trazer pela minha vida o quanto Deus fez, que já era para eu estar morto, já era para eu ter descido à sepultura. Ou talvez você não era nem para estar aqui também. Talvez não era nem para você ter nascido.
Talvez a sua mãe, lá no passado, queria interromper essa gestação, mas lá em Salmo 139 diz que Deus sabe de todos os nossos dias. Ainda quando éramos uma substância ainda informe, a nossa história já estava escrita. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus quis que você estivesse aqui hoje. E se você começar a pensar em tudo aquilo que Deus fez por você, tem muita coisa que Deus fez por você. E hoje a gente não dá valor para isso. Hoje nós não pensamos nisso. Hoje nós não damos valor. Porque o simples fato de nós levantarmos de manhã respirando e com saúde já é um presente de Deus. De você ter um trabalho. Ou mesmo você que não tem um trabalho, mas Deus todo dia traz o alimento sobre a sua mesa. Deus todo dia traz pessoas para trazer uma palavra para você. Deus todo dia traz o ar para você respirar. Deus todo dia te traz condições de você ter, de viver aquele dia. Talvez pensamos assim, nossa Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Não temos que pensar no dia de amanhã, nós temos que pensar no dia de hoje. E é hoje que você tem que viver. Viver como se fosse o último dia. Viver como se fosse o último dia que você tem aqui na Terra. Deus tem o melhor para você. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Assim como Deus tem tratado a minha vida, tem tratado o meu coração. Eu sempre achei, durante muitos anos, que eu era autossuficiente. Que nada vai acontecer. Que eu consigo. Porque eu tenho um bom trabalho. Nada disso. Durante anos e anos eu patinei no meu trabalho porque eu achava que era pelas minhas forças, mas não é. Tudo é pela força do Senhor. E quando eu comecei a entender isso, Deus começou a abrir as janelas dos céus. Deus começou a tirar aquela casca de mim. Deus começou a quebrantar a minha vida de uma tal maneira que hoje eu vejo que eu sou totalmente dependente dele. E aí, se você começa a pensar no amanhã, não pensa no amanhã. Pensa que Deus ele tem o melhor para você. E eu tirei uma palavra que ela fala que os olhos do Senhor ele passeia por toda a terra para fortalecer o coração daqueles que o confiam. Todos os dias os olhos do Senhor ele passa sobre a terra e ele vê você aí. Ele vê você aí na sua casa quando você chora, quando você ora, quando você reclama, quando você fala para Deus, Senhor, por que eu estou passando tudo isso? Ou muitas das vezes quando você está fazendo algo de errado e você acha que ninguém está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor ele passeia por toda a terra. Todos os dias ele vê aquilo que você faz. Ele vê aquilo que você está precisando. Mas as coisas não são da nossa maneira. Deus, tudo tem um tempo. Há tempo para todas as coisas. E talvez esse é o tempo de você criar base. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias e o apóstolo falou assim, ó, em tempos de paz, aproveite essa oportunidade para criar base. Nós temos que ter base, uma base firme. E uma base firme é feita com o quê? Com jejum, com oração, com clamor, com leitura da palavra. É isso que nós temos que acreditar. De que se nós tivermos uma base forte com Cristo, a nossa vida ela vai ser totalmente diferente. E eu gostaria de deixar um versículo para você que está lá em Romanos 9:20. Ele diz assim, ó: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que o pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Será que nós temos esse direito de perguntar para Deus por que a minha vida está dessa maneira? Por que o Senhor tem deixado a minha vida chegar nessa situação? Será que você tem direito de falar isso? Se você levar lá para o livro de Jó, quando aconteceu tudo aquilo com ele, e ele só tentava questionar por que isso, por que daquilo, e aí quando Deus começou a abrir a boca, Deus começou a fazer algumas perguntas para ele. Aonde você estava quando eu fundei a terra? Aonde você estava? Quem é você? Deus te pergunta, por que você está me questionando?
Eu não tenho demonstrado o meu amor por você? Deus tem demonstrado o amor dele por mim todos os dias. Ainda que não seja da maneira que eu espero. Mas se você está andando em retidão, se você está orando, se você está buscando, acredite que a sua situação ela vai mudar. Temos que começar a olhar por um outro lado, por um outro ângulo. Talvez o lado que nós estamos olhando não é o lado certo de nós enxergarmos. Talvez estamos enxergando o muro na nossa frente. Talvez estamos enxergando o gigante na nossa frente. Talvez estamos enxergando as dificuldades na nossa frente. Mas nós não estamos enxergando as mãos de Deus trabalhando por detrás de tudo isso. Creia nisso. Creia que o Deus que fez tudo aquilo lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, ele vai fazer por você. Creia nisso. E eu quero deixar essa palavra para você em nome de Jesus. Amém.